Quarta-feira, 1º de abril de 2026, bom dia e bem-vindos a mais um Café com Cossenza. Eu vou falar hoje sobre o João Fonseca e calendário. Por que eu vou falar disso hoje? Primeiro porque hoje o noticiário está bem fraco de tênis, não tem muita notícia comentável, nada que seja extremamente relevante, né? Acho que o dia hoje foi muito voltado ao futebol, eliminatórias da Copa, o Brasil jogando amistoso, a Itália eliminada. Tem um Iraque e Bolívia rolando enquanto eu gravo aqui. E por que eu vou falar do calendário de João Fonseca? Porque duas coisas. Primeiro, eu estava conversando com um jornalista amigo meu, Eloy Silveira, que eu conheço de outros carnavais e de coberturas e projetos que a gente tem paralelos em futebol, e há muito tempo a gente trabalha junto, e um cara que eu gosto pra caramba. E ele mandou uma mensagem para mim hoje perguntando sobre o calendário do João, se ele até brinca, assumindo aquele papel de corneteiro, ele escreve algo nesse sentido, mas o João não devia estar jogando 250, né, um torneio mais fraco, porque essa semana tem Houston, Marrakech e Bucareste, 3 torneios de 250 no Saibro, e para muita gente é a porta de entrada no piso, né, nessa temporada que é europeia de Saibro, embora tenha torneio fora da Europa. E depois, mais tarde, no nosso grupo de apoiadores no Telegram, o Pedro Melo escreveu que muitos tenistas com ranking parecido com o do João estão jogando mais do ATP 250, enquanto o João opta só pelos torneios grandes, com a possibilidade de enfrentar Sinner e Alcaraz logo nos primeiros jogos. E ele pergunta se eu acho que é a melhor decisão ou se o João deveria arriscar mais ATP 250 para subir no ranking. É uma pergunta super válida. E a equipe do João, ela tende a ser econômica, cautelosa na montagem de calendário. Não acho que foi o caso nessa sequência de Saibro para Roland Garros. E vou explicar por quê. O que acontece é o seguinte, vamos imaginar aqui, vamos lembrar que o João jogou Indian Wells e Miami, ou seja, um compromisso de 4 semanas. Se ele jogasse esta semana agora, que tem Houston, vamos supor que ele fosse jogar em Houston porque está ali nos Estados Unidos, seria uma viagem curta de Miami para lá, tá? Ele também está inscrito em Monte Carlo na semana seguinte e também está inscrito no ATP 500 de Munique, que é a semana depois de Monte Carlo. Depois ele está inscrito em Madrid e Roma, e aí já são mais 4 semanas. Então o João folgaria só na semana do dia 17 de maio, que é a semana pré-Roland Garros, que ali tem um 500 em Hamburgo e um 250 em Genebra, e depois jogaria Roland Garros em sequência. Isso significaria ficar 3 meses, pelo menos 3 meses inteiros fora de casa. Ele sairia, né, ele saiu na primeira semana de março e voltaria na primeira semana de junho. 3 meses é bastante coisa, é puxado, não só fisicamente, mas acho que mentalmente, para um jovem de 19 anos. Aí você pode me dizer, mas 19 anos já não era para estar na idade de se acostumar com essas sequências mais longas? Não sei. Tem tenista mais velho que não gosta dessas sequências mais longas também. Acho que não é uma questão de idade. Talvez esse pensamento de longo prazo da equipe dele passe por poupar também a mente, a cabeça do João. Não sei se é isso. Mas eu não acho que fisicamente eles tenham economizado aí, pelo menos não no planejamento. Porque se ele jogar tudo que ele está inscrito agora, ele só teria uma folga na semana do dia 17 de maio, que é essa semana de Hamburgo e Genebra que eu falei antes. Então, não é exatamente um calendário econômico em termos de físico, né, de exigência física. Pode ser que ele jogue bastante. Óbvio que isso depende muito do quanto ele vai jogar em Madrid, quanto ele vai jogar em Roma. São torneios de 2 semanas, em que no momento ele não seria cabeça de chave, jogaria desde a primeira rodada e pode jogar as 4 semanas, como pode jogar 2 partidas só, né? O plano B aí, e eu não sei se isso faz parte, né, do que está na cabeça da equipe dele, mas se ele perder cedo em Madrid, por exemplo, tem um Challenger 175 na segunda semana. Tem 2, na verdade, né? Um em Aix-en-Provence, na França, e outro em Cagliari, na Itália.
E a mesma coisa na segunda semana de Roma. Se ele perder cedo e quiser jogar um Challenger 175, tem um em Bordeaux e outro em Valência. Tudo isso no Saibro. Ou seja, se tiver faltando ritmo, ele pode optar por isso aí. Mas inicialmente não tem porquê ele falar, pretendo jogar aqui, pretendo jogar ali, porque imagino que a ideia seja avançar, chegar na segunda semana, tanto de Madrid quanto de Roma. Tem que ser o plano A. Então, eu não acho que a equipe dele foi econômica, aí não, eu só acho que eles não foram malucos. Porque se ele tivesse inscrito em Houston, ele ia jogar essas semanas todas seguidas. Tirando a semana de Hamburgo e Genebra, que eu já falei. Acho muito. Eu falei em Houston, mas podia ser Marrakech ou até Bucareste, que já está ali na Europa, menos longe, vai. Mas também significaria sair de Miami e fazer uma viagem longa para Bucareste ou para Marrakech. Então, eu só acho que eles não foram malucos. Eu acho que essa sequência aí é pesada, e lembrando que é bom que o João, pelo menos o planejamento deve ser para ter o João inteiro também depois de Roland Garros, porque o descanso, o intervalo é muito pequeno até o início da temporada de grama. Então o Wimbledon é um pouco depois. Imagino que ele volte para o Brasil antes de começar a temporada de grama, pelo menos para passar uma semana, porque se ele não voltar, aí é realmente bem mais puxado. Ele só voltaria no começo de julho. Depois de Wimbledon, seriam 4 meses fora do Brasil. Então não é fácil montar esse calendário. A questão que o Pedro Melo levanta é que ele talvez estivesse jogando mais 250, e aí a gente poderia argumentar que ele podia estar jogando o Bucareste essa semana, e aí substituir pela semana de Munique, folgar na semana de Munique, que seriam 500. Podia ser. Mas honestamente, não sei se faria essa diferença toda. Eu acho que tecnicamente ele não tem nada para agregar em Marrakech ou Bucareste. Acho que as duas chaves são razoavelmente fracas. E aí você pode me dizer, não agregaria, mas ganharia ritmo de jogo, confiança, 250 pontos se ele fosse campeão. É verdade, é uma maneira de ver as coisas. Mas a equipe do João nunca foi caça-níqueis, Eles nunca foram de, vamos atrás de pontinho fácil aqui. E também acho que o João deve ter saído de Miami Indian Wells com uma confiança interessante para fazer um planejamento de jogar um 500 e não um 250. De repente, se ele tivesse tomado 2 porradas em Indian Wells e Miami, primeira rodada, que fosse para um 80 do mundo, ou que não fosse para um Sinner e para um Alcaraz, que foi o que aconteceu, talvez eles tivessem pensado diferente. Não sei, não conversei com o técnico, eles não falam com a imprensa, nessas situações todas, a gente conversa via... As informações que eu tenho são via assessoria de imprensa, mas também não falei com a assessoria porque eu acho que, ficar questionando se, por que um 250, por que um 500, acho que é muita mesquinharia de ficar enchendo o saco da equipe deles para saber isso, sabe? Mas eu acho que, seguindo a lógica deles, a ideia é sempre jogar os maiores torneios que ele pode jogar. E aí as pessoas podem concordar ou não concordar. Eu entendo por que eles escolhem assim, como eu entenderia se tivessem optado por um 250 também. Mas eu acho, repito, que se o João estivesse jogando nesta semana agora, de Houston, Marrakech e Bucareste, ele cortaria alguma coisa lá na frente. E cara, eu acho que se é para cortar entre um 250 e um 500, eu cortaria mesmo um 250, sabe? Acho que o João tem um nível para estar bem num 500 em Munique. Tem risco de pegar um Alcaraz, um Sinner na primeira rodada, jogando esses torneios maiores? Olha, enquanto ele não for cabeça de chave, sim, vai ter esse risco. Mas Munique, por exemplo, não tem nenhum dos dois, nem Sinner nem Alcaraz. O Sinner, aliás, não está jogando essa semana, pelo menos não está inscrito até agora. O Alcaraz está em Barcelona e Munique, o principal cabeça é o Zverev, pelo menos por enquanto, se o ranking se mantiver, que deve se manter. É uma chave que tem Zverev, Fritz, Shelton, Bublik, Menchik, Koboli, Darderi, Cerúndolo, Lehetka, Rinderknecht, Griekspoor. Ok,
não acho que seja uma chave tão forte assim também. A chave de Barcelona está bem mais pesada. Alcaraz, Musetti, De Minaur, Casper Ruud, Khachanov, Rublev. Eu acho que em termos de saibristas, Barcelona está mais chata. Acho que Munique até um 500 que o João tem chances interessantes. Então, não acho que tenha sido uma escolha ruim, não acho que eles tenham sido econômicos nessa montagem de calendário. Eu acho que a única mudança que eu vejo aí seria essa, ou jogar, não jogar Munique, jogar Barcelona. Eu acho que eles estão na chave menos forte para um torneio de saibro, o que pode ser bom para quem acha que o João tem que jogar torneios não tão fortes. Mas a outra troca seria essa, de repente tirar esse Munique do calendário e botar Marrakech, Bucareste ou Houston. Mas, honestamente, não acho que faça essa diferença toda também não, sabe? E é basicamente isso que eu tinha para falar sobre o calendário do João hoje. Até o Eloy, nessa conversa que a gente teve, ele falou assim: mas como todo o passatempo de um brasileiro hoje em dia é comparar o João com o Lerner Thiem, o Thiem, por exemplo, está jogando essa semana em Houston. E aí eu fui conferir, mas o Thiem não está jogando na semana de Monte Carlo. Então ele vai ter uma semana de descanso que nem o João aí. A diferença, e aí é a questão geográfica, não tem como fugir dessa conversa, o Thiem está no país dele, né? Ele jogou Indian Wells em casa, Miami em casa e Houston está ali. Não é a cidade dele, não é a casa dele. Mas é o país, entendeu? Para ir para casa e voltar não é tão longe assim. Se ele perder na primeira rodada, ele vai para casa e de casa ele vai para a Europa semana que vem. E aliás, nem vai semana que vem porque é Monte Carlo. Então ele pode tirar um tempo em casa, treinar e depois ir para Barcelona. Entendeu? Ou é Munique, agora eu esqueci agora em que torneio ele estava. Deixa eu até olhar de novo aqui se é Barcelona ou se é Munique. O Thiem está em Barcelona, que é a chave mais forte. Então, entendem meu ponto? Acho que nem aí, nem comparando com o Thiem, o João tá sendo mais econômico, ou mais, sabe? Então, e essa questão geográfica tem que ser levada em consideração sempre, infelizmente, né? Para todo mundo que não é americano ou europeu. O De Minaur tem que levar isso em consideração sempre. Então não tem para onde escapar. Aliás, o De Minaur está jogando em Monte Carlo, está jogando em Barcelona, depois joga Madrid, evidentemente, está numa sequência aí interessante. Então não tem muito para onde correr. Achei que o calendário do João tá bem justo para o período, não está econômico como foi em alguns momentos do ano passado, mas ano passado os primeiros 3 meses do João foram muito puxados e eu acho que isso fez eles pegarem leve no resto da temporada. Acho que não vai ser assim esse ano. Então era isso que eu tinha para falar hoje. Vai ser um café com Cosenza mais curto, não deu nem 15 minutinhos. Mas acho que esse era o assunto. Eu volto amanhã com perguntas. O Pedro Melo já mandou uma pergunta aqui que eu guardei para amanhã, uma pergunta sobre torneios femininos, né? Não teve torneio feminino no nível equivalente ao nível Challenger no Brasil, porque está tendo torneio masculino, né? Challenger masculino no Brasil, já teve em Brasília, teve em São Leopoldo essa semana, teve o de São Paulo semana passada, tem Campinas semana que vem, inclusive estarei lá. Então o calendário masculino está mais movimentado e eu vou responder isso amanhã. Vou tentar falar com alguns promotores ou com tenistas, ou de repente a CBT, porque a CBT, como eu falei no Café com Cosenza de ontem, a CBT subsidia, ajuda alguns desses torneios menores. Então eu trago uma resposta um pouquinho mais embasada para dar. Não é só dizer, realmente não tem. Vou tentar entender por que não tem, tentar ouvir das pessoas por que não tem, e aí eu dou uma resposta. E se eu não tiver essa resposta amanhã, eu guardo essa pergunta para depois da manhã ou o dia que for, para a gente conversar tendo, né, fundamento e não ficar só chutando aqui, não tem por isso, ou não tem por aquilo. Deixa eu ver o que as pessoas dizem e o que o meio me fala. Beleza, gente? Hoje eu fico por aqui.
Uma boa quarta-feira para todo mundo e até amanhã.